Voltamos agora com a nossa segunda matéria dessa série especial sobre a saúde mental e emocional com a doutora Aline Oliveira. E hoje vamos falar sobre a depressão. Doutora, muita gente ainda não conhece muito bem o conceito de depressão. Explica pra gente como é que é esse mal que assola a sociedade hoje em dia. Então, é muito importante, né, como disse no episódio anterior, que um fator isolado não se configura num transtorno, né? Para a gente se falar de transtorno, as pessoas elas precisam ter perdas consideráveis na qualidade de vida. E uma das emoções mais frequentes, né, no transtorno depressivo é a tristeza. Mas não é aquela tristeza, o meu cachorro morreu e eu fiquei triste, né? Também, sim, né, a gente não está tirando situações como essa, mas normalmente aquela tristeza que a gente não sabe de onde vem, né? Aquela culpa, né? Porque uma das emoções também que é muito frequente no transtorno depressivo é a culpa, né? Algo aconteceu que não tem relação nenhuma, não tem responsabilidade nenhuma minha e eu fico me culpando por aquilo ali ter acontecido. Mas a grosso modo, né? Superficialmente a gente pode falar que é um grau, um nível muito intenso, né? De tristeza, de apatia que a pessoa ela está vivenciando. E o mais importante que a gente precisa reforçar, tendo ou não tendo uma motivação, porque muitas das vezes a gente, quando está vivenciando um episódio de tristeza, a gente fica tentando associar um motivo, né? E muitas das vezes essa tristeza ela não tem um motivo específico ou a gente também não consegue associar a algo, mas a grosso modo é isso, é um estado de tristeza, né, que traz perdas consideráveis na vida do sujeito. Isso, como você mesmo bem disse aí para nós, não é somente um caso específico ou totalmente individual que pode trazer o transtorno depressivo. Como nós falamos também no episódio passado, existem outros fatores. Vou dar um exemplo aqui meu. Em 2011 eu tive depressão. Fui tratado, né, já estou muito bem. E na época eram casos diferentes da nossa atualidade hoje. Hoje nós percebemos a rede social tomando conta da vida de muita gente e por muitas vezes a comparação de padrão de vida acaba também fazendo com que a pessoa caia ou aumente as possibilidades do transtorno depressivo. Exatamente isso que acontece? Então, hoje as redes sociais elas têm um peso muito importante na nossa vida, porque a maioria das pessoas elas usam as redes sociais, ela tem, né, ou já teve uma rede social e ali a gente vê o que a pessoa quer mostrar, né? Ninguém vai mostrar aquilo que não é digno de aplausos, né? Normalmente a gente vai mostrar aquilo que a gente acredita que as pessoas querem ver. E nós, né, com algo que já é nosso, né, porque nós somos tendenciosos a comparações, né, a gente compara o nosso padrão de vida, nossa qualidade de vida de acordo com aquilo que a gente vê. E a gente precisa ter consciência que nas redes sociais a gente não vê a vida como um todo, a gente vê fragmentos daquilo que as pessoas querem mostrar. Então, quando a gente se coloca nessa posição de comparação, a gente tem uma tendência a olhar aquilo que o outro tem de bom, né, a gente tem uma tendência a valorizar aquilo que o outro tem de bom e quando a gente vem, né, contextualizar com as nossas ações, a gente vem valorizar aquilo que a gente não tem de tão bom, né? A gente não potencializa o que a gente tem de bom. É muito discrepante. A gente vê o que o outro tem de bom, a gente consegue visualizar as características que para a gente são positivas no outro, mas quando a gente vai fazer essa autoanálise, a gente não tem esse cuidado, né? A gente tem uma tendência maior a olhar, né, a criticar aquilo que a gente não admira tanto, né, como qualidade na gente. Nós somos tendenciosos à comparação, não é isso, doutora? E aí nós estamos na rede social sempre observando status, qualidade de vida, que muitas vezes não se aplicam à nossa. Né? E aí acaba que a gente fica perdido e entra nessa sina da comparação. E é um ciclo que você não consegue sair dali. E existe alguma orientação que a senhora pode dar, especialmente para esses casos que são muito mais comuns da comparação, que é por conta da rede social? Então, eu digo que as redes sociais, ela tem um fator muito positivo, né? É algo que nos tira um pouco da nossa realidade também, né? Muitas das vezes serve ali como uma válvula de escape, mas é importante a gente ter um limite, a gente saber usar, né? Até
saber entender até que ponto isso está sendo positivo para mim. Mas isso, muitas das vezes, esse conhecimento, né, esse autocontrole, ele leva tempo, ele precisa de muito autoconhecimento, porque é muito fácil, né, para gente, para pessoas que têm algo já adquirido, né, uma habilidade já adquirida, olhar e julgar o outro que ainda não adquiriu. Então, assim, é importante você não se comparar, você ter a consciência que você é um sujeito único e que a vida que o outro leva diz com a realidade que é do outro. Mas é um processo que ele é bem complexo, né, de autoentendimento e de autoaceitação, que não é tão fácil, né? É algo que a gente precisa trabalhar, mas não é tão fácil de se adquirir, de se conquistar. E de um modo geral, né, a saúde mental, a saúde emocional, tem pessoas que estão vivendo isso, mas tem gente que não está vivendo. Aí eu pergunto sobre a rede de apoio, família, amigos, parentes. Quais são os passos que eu tenho que dar se eu percebo que algum amigo meu, algum familiar está sofrendo de depressão ou de algum transtorno psicológico? É muito válida a sua pergunta, né? Porque é essencial que as pessoas que estão passando por algum problema emocional, ela tenha uma rede de apoio que realmente funciona. E nesse momento de fragilidade em que o paciente está vivenciando, o mais importante é o respeito, é a empatia. Você entender que a dor do outro você não pode mensurar, você não pode avaliar. Ah, eu já passei por isso, eu sei o que é. Você não sabe, você sabe das suas experiências. O que o outro está sentindo, só o outro tem propriedade em dizer. Então, assim, é importante você ouvir sem julgar, né? E entender que às vezes ele não vai querer falar sobre aquilo, né? Conscientizar também é muito importante, é buscar uma ajuda profissional, porque foi o tempo, né, que fazer terapia estava associada à loucura, né, à fraqueza. É muito importante momentos como esses também para a gente desmistificar vários saberes que as pessoas têm, né? Ela incentivar para que ela busque ajuda profissional, né, que ela consiga trabalhar as questões que levaram, né, fizeram com que ela chegasse até onde ela está. Mas o mais importante de tudo, se você falar o que é o mais importante, Aline, respeito, você respeitar, né? E em segundo, você ter a empatia, você se colocar também no lugar do outro, não fazer para o outro o que você gostaria que fizesse com você, mas você precisa fazer para o outro aquilo que o outro espera, aquilo que o outro está precisando. Seguindo nessa linha de raciocínio, muitas pessoas falam exatamente, já passei por isso, sei como é que é, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, vai para uma academia, ouve uma música. Não é bem assim que acontece. Como que é feito, ou qual é o papel do profissional psicólogo numa situação como essa? Muito também assertivo, né, a gente falar sobre isso, porque cada um vivencia de uma forma, né? A vida não é uma receita de bolo que dá certo para mim, talvez não dê certo para você, Maurício. Então, assim, e existem muitas dúvidas também acerca do acompanhamento psicológico, da psicoterapia, como é que funciona, quais os objetivos, né? O mais importante deles é promover no sujeito o autoconhecimento, né? Porque a partir do momento que o sujeito ele se reconhece, ele sabe quem ele é, ele consegue entender quais são as suas limitações, quais são as suas potencialidades. Quando a gente fala sobre autoconhecimento, as pessoas às vezes confundem acreditando que elas precisam se amar e serem perfeitas e buscarem padrões, mais uma vez falando sobre padrões inatingíveis. Na verdade, quando a gente fala sobre autoconhecimento, é você entender que como um todo você tem potencialidades, né, mas você também tem fragilidades, você tem aquilo que você precisa trabalhar, que você precisa melhorar. Então, assim, a gente trabalha, né, as questões individuais de cada paciente a fim de promover, né, autoaceitação, autoconhecimento, dentre outros objetivos, mas não tem ali uma receita milagrosa, tem que fazer assim, tem que fazer... Não temos, né? É de acordo com a realidade daquele paciente, daquele sujeito, é de acordo com o que ele traz, né? Porque não adianta você programar algo, né, para uma pessoa que você não
não sabe como é que ele vai reagir. Então, assim, depende de cada paciente, depende da história e da maneira como ele vai enfrentar. Tem pacientes que você consegue, vamos mais rápido, agora tem pacientes que você precisa trabalhar com uma velocidade um pouco menor. Olha só, nesse segundo episódio, nós podemos falar um pouco sobre a depressão e no nosso próximo episódio, que está chegando logo, logo para você, vamos falar um pouco mais sobre ansiedade, juntamente com a doutora Aline Oliveira, e é com você de volta nos estúdios, a Mauri Pinheiro.